Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um talk da nossa jornada de inovação para a Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil, organizado pela Client Hub, pela NEO e por nós da AAA Inovação. Mais de 20 outras empresas, mais de 50 palestrantes que estão fazendo isso acontecer. O meu nome é Lucas Lima, para quem ainda não me conhece, eu sou o CEO da AAA e serei seu host. Eu sou a ponte, o que faço a entrevista e consigo explorar um pouquinho mais a cabeça de quem está fazendo a inovação acontecer na prática, no ramo da construção civil especificamente. Hoje eu vou ter a honra de conversar com a Érica Menegas. Ela é gerente corporativa de inovação da Uzi Minas, e a gente vai tentar entender como a Uzi Minas olha para a inovação, como ela tem olhado para a inovação, e tentar entender como a gente traz isso para o nosso dia a dia, para as nossas empresas. E antes de começar, só vou pedir para vocês novamente compartilharem no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram, no Stories, no WhatsApp. Lembrando que esse evento é gratuito, então vocês podem convidar outras pessoas para estarem aqui, para participarem, e ainda dá tempo, beleza? Sem mais delongas, Érica, é realmente um prazer estar aqui com você hoje. A ideia é a gente tentar entender como uma empresa aí com mais de 50 anos, milhares de funcionários, está lidando com a inovação, especialmente nesses tempos de incerteza que temos vivido. E eu quero que você comece contando um pouquinho para a gente da tua trajetória. Você já está aí há um bom tempo, então acho que vivenciou muitas transições aí na pele. E se você puder começar contando um pouquinho da tua história, e daí a gente começa também a falar de inovação daqui a pouquinho. Ok, vamos falar então um pouco da minha trajetória. Eu tenho já 25 anos, né? Esse ano que eu faço 26 anos de Uzi Minas. Então, a minha história, meu pai também trabalhou na Uzi Minas, então a minha história quase que coincide aí com a da empresa, né? E a gente começa, assim, primeiro é importante dizer, a Uzi Minas tem a inovação no DNA dela desde que ela foi criada, né? Quando ela foi criado também um centro de pesquisas do aço, que hoje é o maior centro de pesquisa da América Latina, né? Então, isso está no nosso DNA, mas mais recentemente, a gente vendo todo esse movimento do mundo com transformação digital, indústria 4.0, né, a gente começa a se mexer um pouco aí por volta do final de 2016, né, e começa a discutir com a nossa alta gestão o que a gente precisa fazer para mudar e trazer novas ideias, novos processos, novas tecnologias, né, e mudar também a forma de como se faz a inovação na empresa. Então, no final de 17, a gente cria, dentro do movimento interno, o Comitê Digital, que começamos com toda a alta diretoria da empresa a discutir projetos, né, de indústria 4.0. No final de 18, a gente já tinha projetos já começando a ser implementado, e foi criado também a gerência de inovação em novembro de 2018. E aí, já pensando um pouco mais em como fazer o movimento da inovação aberta, né? Vamos, além de olhar para dentro, as dores que a gente tem e o que a gente precisa resolver, olhar para fora, né? Se aproximar das startups, olhando assim a agilidade, a simplicidade que elas têm no trabalho, e fazer um exame de consciência de como que a gente pode ter um pouco mais dessa agilidade, né? Uma empresa, né, de muitos anos, tradicional, com um processo, né? O processo siderúrgico não é um processo que muda como a tecnologia, é um processo que vem nos seus conceitos básicos da mesma forma desde que foi criado, mas então a gente precisava dar um pouco mais de agilidade, de pensar um pouco diferente, de trazer soluções de fora. Com isso, nós chegamos à conclusão, né, que inovação é algo, é uma questão de pessoas, não é só uma questão de tecnologia, né? Então, o primeiro foco que a gente viu que a gente precisava trabalhar profundamente era com as pessoas, né? Mudar o mindset, trazer essa cultura da inovação para dentro. E isso,
fazendo muitos eventos, fazendo muitas capacitações, trazendo pessoas, né, de referência do mercado para falar internamente. Mas, Legal. mais do que isso, né, a gente entendeu que a gente precisava, para convencer que existia um novo movimento, que as pessoas precisavam olhar diferente e fazer diferente, que a gente tinha que encontrar rapidamente cases, né, que mostrassem resultados. Porque nada disso seria possível se a gente não mostrasse cases de resultados. E é isso que a gente está entregando aí ao longo desse último ano, que a gente vai comentar aqui mais adiante. Bem legal, bem legal. Você falou uma coisa bem interessante, que vocês nasceram com a inovação no DNA de vocês. Então, imagino que vocês tenham um centro, uma equipe de P&D, de pesquisa e desenvolvimento já há algum tempo, e não teria como vocês estarem tão bem posicionados se vocês não estivessem constantemente se atualizando em relação a tecnologias, em relação a pesquisas, a otimização de processos. E daí você trouxe um outro ponto bem interessante, que é essa nova abordagem da inovação, que é mais recente um pouquinho, né? Que é começando a pensar na inovação como a palavra da moda, mas é o mindset, é a forma de pensar, é a forma de viver e entender essa nova economia. E daí vocês começaram a olhar para a cultura da inovação como um todo, ou seja, de tirar a mentalidade de inovação de um centro específico e começar a distribuir isso em talvez todas as áreas da empresa. Esse processo de cultura da inovação, como foi começar a entender isso? Ou seja, ele veio do top-down, veio da alta gestão, e vocês começaram a entender que era importante para todo mundo? Foi uma motivação externa relacionada à competitividade, de se manter de ser mais ágil e competitivo? Como foi essa internalização e como está sendo esse processo de aculturação da inovação atualmente? Na verdade, é um conjunto dessas coisas, não é só um desses movimentos, né? A alta gestão, ela patrocinou, né, fortemente, ela falou assim, entendemos que para uma empresa hoje ser perene sem inovação, isso não vai ser possível, então ela delegou todo esse trabalho para a gerência que foi corporativa de inovação, que foi criada ali no final de 2018, e também houve um movimento muito forte que nós fizemos com esse objetivo de que a inovação, todos têm que inovar. Não independe do seu cargo, da sua função e de onde você está dentro da empresa, todos são convidados a dar ideias, a participar desse movimento, né? E para despertar isso em toda a empresa, só em 2019 nós fizemos mais de 30 eventos internos, né? Inclusive eventos de imersão com vários funcionários, que a gente chamou de Criando uma Startup Interna, que eram para 60 pessoas, durante 2 dias eles ficavam em uma imersão em um local, né, um local agradável de treinamento, em que a gente ia passando métodos de inovação, né, inovadores aí que eles poderiam aplicar, e eles puderam aprender como prototipar, e o final desses eventos era muito interessante, em que eles ficavam surpresos, né? Os funcionários ficavam surpresos do que eles conseguiram produzir em 2 dias. Né, aí os comentários eram, nossa, eu nunca imaginei que aqui no final do segundo dia eu teria um protótipo para mostrar dessa ideia que eu tive no início do primeiro dia, e que eu tinha uma apresentação, um pitch, aprenderam, né, a fazer pitch, aprenderam a fazer as apresentações de qualidade, né? Então, eram 2 dias que a gente ia dando pílulas de conhecimento e os grupos iam trabalhando, né? Então, o ano passado foi um ano que a gente se dedicou fortemente a esse tipo de evento, né? Trouxemos pessoas de fora para falar para a empresa inteira, não eram lives assim como a gente faz remotas, né? Eram em videoconferência com vários auditórios conectados e muitas pessoas assistindo. Ou seja, a gente trabalhou, então, os 2 lados, né? E dentro do próprio comitê digital, a gente levou muitas palestras para a alta gestão também, para mostrar o que está acontecendo, quais os movimentos das outras empresas, né? E quais eram as nossas forças, quais eram as nossas fraquezas. Ou seja, foi um conjunto de todas as coisas, né, que a gente entendeu que a gente precisava investir muito forte.
E foi isso que nós fizemos, né? Estamos fazendo ainda, não vamos parar, certamente. É um processo contínuo, né? É contínuo. Muito desse processo de cultura, de criar essa cultura de inovação é educar e empoderar, né? Porque você tem que mostrar o que é possível, mas também conseguir entregar as ferramentas, conseguir tornar disponível, né? Porque do tipo, eu preciso te dar liberdade para você errar, para você falhar, para você tentar. Eu preciso deixar você ciente de que sim, você tem as suas entregas, mas que você também pode olhar para o novo e pode aplicar o novo. Eu sou bem curioso para entender como isso se dá numa empresa que imagino que os funcionários que estão aí, assim como você, já estão às vezes há muitos e muitos anos executando os mesmos processos e com tarefas muito claras. Como que foi essa receptividade de falar do tipo, opa, agora pode ser diferente, agora eu tenho que olhar para o novo e tenho que trazer uma nova agilidade para essas construções? Como foi a receptividade por parte de quem está participando desse processo? Incrível, mas assim, a receptividade foi muito boa, né? A gente teve até um paradoxo para poder desconstruir, né? Porque a gente precisou mostrar para a empresa que nesse novo processo experimentar o clichê do vamos errar rápido para acertar mais cedo, né? Que isso é válido num ambiente de experimentação. É lógico que nos processos estabelecidos da empresa, né, um erro pode acabar em um acidente, né, pode acabar em um prejuízo aí para a empresa, financeiro também, mas então quando a gente começa a falar, a gente pode errar, aí as pessoas ficam um pouco confusas, né, então a gente teve que estabelecer e falar muito claramente, gente, pode errar no ambiente que a gente vai gerar de experimentação, né? Nós vamos fazer pilotos, nós não vamos comprometer o laboratório é feito para teste, né? Nós não vamos comprometer a produção, nós não vamos comprometer, colocar em risco pessoas, né? Então a gente teve que desconstruir e falar, são pilotos, né? Com todo o cuidado, dentro de um ambiente todo controlado, e ali nós podemos testar e podemos chegar à conclusão que aquela ideia não era uma boa para aquele processo, ou chegar a uma conclusão que, nossa, que fantástico. Nós descobrimos algo interessante que vai nos dar agilidade, simplicidade, e o tempo todo a gente está trabalhando até para mostrar para as pessoas, né, que isso veio para ficar, que é um movimento que é importantíssimo para a empresa. A gente trabalha super alinhado com o DNA, as competências do nosso DNA. Então, proteger a vida, a primeira, e super importante, né? A gente trabalha com simplicidade e agilidade, precisamos desburocratizar, precisamos ser um pouco mais simples, deixar as coisas fluírem mais rapidamente, com agilidade, mas sem perder a qualidade, obviamente, né? A gente precisa ter movimentos de foco no cliente, né? Então, assim, tudo isso, como a gente se alinhou perfeitamente ao DNA, que é muito trabalhado, né, e pela área de gestão de pessoas, então a gente foi conseguindo conversar, né, com as pessoas e elas irem entendendo esse movimento. Né? Então, assim, o principal de tudo isso foi, vamos experimentar rápido, pessoal. Né, pivotar, se essa ideia você está experimentando, não deu certo, vamos rapidamente pivotar. E a gente teve até um case bem interessante nessa questão do pivotar dentro do nosso programa de ideias, porque precisou pivotar uma ideia muito rapidamente, assim, faltava pouco tempo, e ela acabou sendo a vencedora do nosso programa. Ah, que legal, que legal. Eu quero, assim, curioso para saber do programa que finalizou ontem, inclusive, né? Ontem, inclusive, foi fantástico, assim, a live que a gente fez, e foi um case e tanto. Tá. Antes da gente entrar nesse programa mais recente de vocês escolheram uma abordagem da inovação que ao meu ver, é a mais eficiente, se não a única realmente eficiente, que é trabalhar com inovação aberta. Para quem está assistindo a gente, quando a gente está falando de inovação aberta, a gente não está fechando a inovação dentro de um setor específico que é o responsável por trazer as ideias e as mudanças dentro da empresa. Quem trabalha com inovação aberta entende que os estímulos devem vir de fora, e quando você trabalha com muita gente, trazendo muitas ideias, muita gente trazendo uma mentalidade de inovação, você tem
você tem muito mais chances de melhoria, muito mais chances de testar, de acertar rápido e conseguir ser eficiente e ter lucros nos seus processos. E a inovação aberta, ela, aí dentro da Uzi Minas, eu sei que vocês abriram para toda a empresa, e também, é claro que às vezes a gente sai da empresa até para olhar para as outras startups, olhar para outros mercados e conseguir realmente aprender em conjunto, aprender colaborativamente, né? Como está sendo, como e por que vocês começaram a olhar para a inovação aberta? E daí eu acho que a gente já pode entrar indo, tipo, na prática, o que foi feito, sabe? Nesses últimos anos, que daí eu acho que a gente tem muita conversa para explorar. A inovação aberta, o que ela trouxe foi a proximidade com as startups, algo que a gente, né, não fazia antes, e pela agilidade, né, por a gente ver o seguinte, não precisamos ficar reinventando a roda, né, a gente tem muita solução que vai agilizar processos de todas as áreas administrativas ou áreas de produção mesmo, e a ideia é o seguinte, a gente ter processos de primeiro, identificar rapidamente, né, essas soluções que possam nos ajudar e trazer e implementar muitas, né, soluções de startup são plug and play, e a gente fez isso muito rapidamente. O ano passado, principalmente, a gente participou de muito evento externo, né, porque a gente estava com esse radar ligado de vamos identificar o que a gente acha, independente de se a área, né, as áreas produtivas ou administrativas da empresa nos trouxeram suas dores, se a gente identificou algumas soluções em alguns dos eventos, em algumas conversas com startups, e a gente falou, olha, vamos apresentar isso para a nossa área de suprimentos, vamos apresentar isso para a nossa área financeira, porque isso parece ser muito bom. Então, quando a gente chegou com essas soluções internamente, foi abraçado, né, porque realmente, às vezes, muitas vezes nem pensava que já existia uma solução para esse tipo de gargalo, esse tipo de dificuldade, né? Seu problema já foi resolvido e a gente nem sabe às vezes, né? Então, assim, a gente olha para dentro, a gente pergunta qual que é a dor, mas a gente olha para fora, né? E essa combinação de olhar para dentro e para fora tem nos trazido muitos bons resultados, né? Então, a inovação aberta, a gente está cada vez mais fazendo esse movimento de trazer o que está pronto, não reinventar a roda, ser ágil, melhorar nossos processos e assim, essa é a nossa jornada, é o nosso dia a dia, né? A nossa equipe de inovação trabalha todos os dias pensando em como a gente vai fazer diferente, como que a gente vai trazer melhorias para o nosso negócio. Legal. E ano passado vocês começaram um programa que começou como um hackathon, né? E você vai saber explicar muito melhor que eu em como começou e como finalizou, né? Sim. Então, desde que a gente começou como um grupo né, dedicado, né, são 5 pessoas dedicadas à inovação, não significa que essas 5 pessoas que fazem a inovação acontecer na empresa. Perfeito. A gente é apenas um grupo que incentiva, que motiva as pessoas e mostra que se eles se juntarem a esse grupo, né, a gente vai ter resultados muito bons. E é isso que a gente conseguiu com o nosso programa de ideias, né, que foi lançado em setembro do ano passado, né, e a gente lançou um programa diferente de outro programa que já tinha sido feito há mais tempo na Uzi Minas, em que a gente é um programa que tem um ciclo, né, e a gente não premia ideia dada, a gente premia ideia pilotada com resultados comprovados. Né? Então, a gente, em setembro do ano passado, fez um lançamento do programa Inovaí Ideias. Inovaí é nosso framework de inovação, em que a gente trabalha vários pontos importantes, vários pilares importantes, cultura, essa parte de eventos, essa parte de cultura de inovação. A gente trabalha desafios, que são as experimentações que são importantes de ser feitas, testar rápido para errar rápido para acertar mais cedo. A gente trabalhou muito parcerias, vamos trazer as startups, né? E o ano passado a gente teve muito sucesso com esse movimento aí. Não só startups, tá? Dentro de todo esse nosso movimento, a gente se conectou também com empresas do Sistema S, os Senais também, que tem os seus centros de P&D,
que já tem conhecimento também mais da área siderúrgica ali para nos ajudar, nos conectou também nesse movimento. E, enfim, são vários pilares que a gente trabalhou. E aí o programa de ideias entrou muito forte, porque a gente acreditava que se as pessoas mandassem suas ideias, independente, né, do operador até os níveis de gestão, mandassem suas ideias, a gente poderia apoiá-los e mostrar para eles, olha, isso aqui dá resultado. E o programa de ideias foi lançado, a gente contratou uma plataforma para que as ideias, né, pudessem ser lançadas de uma startup, e essa plataforma ela ficou aberta durante um mês. A gente estabeleceu o programa em 4 fases. A gente teve a fase da coleta de ideias, nós recebemos 343 ideias em um mês. A gente teve a segunda fase, que foi a fase de seleção das ideias, né? 343 ideias seria muito difícil, porque a gente tinha que pilotar. Então, o que nós fizemos um funil, a equipe de inovação selecionou 36 ideias, 18 que precisavam de orçamento. A gente dividiu em 2 categorias o programa inteiro, porque a gente considerou assim, existem ideias, não precisa ser uma ideia super tecnológica. A inovação, você pode fazer ali na sua área, você pode ter uma ideia, você pode implementar. E ela não precisa nem de orçamento, você pode fazer uma mudança no computador de processo, você pode fazer uma mudança ali no funcionamento ali da área, e você e capturar um benefício interessante. E separamos a categoria de ideias com orçamento, que são ideias que precisariam aí da conexão de um parceiro, de uma startup, de um centro de tecnologia. E aí, então, das 343 que chegaram em um mês, nós selecionamos 36 ideias, 18 com orçamento, 18 sem orçamento. Aí, dessa banca que a equipe de inovação fez, a gente fez uma banca com especialistas das áreas que aquelas ideias eram aplicadas. Então, a gente mandou essas 18 ideias para os especialistas, para eles darem o crivo de quais ideias eram realmente possíveis de serem implementadas, de serem testadas. Então, a gente baixou para 18 ideias, 9 com orçamento e 9 sem orçamento. Esses 18 grupos, a gente fez um treinamento, uma capacitação do Criando Startup Interno de 2 dias, em que eles puderam ir do zero to hero, né? Eles pegaram essas ideias que eles deram, passaram por todo esse workshop, e no final eles já tinham um protótipo, ou seja, a ideia já estava um pouco mais madura, eles já tinham um pitch de defesa, já tinham uma apresentação interessante, e aí eles foram para uma banca de diretores. Essa banca de diretores selecionou, então, 6 ideias, na verdade, acabou sendo 7 com orçamento, porque houve um empate e ninguém queria deixar a ideia de fora, então foram 6 sem orçamento e 7 com orçamento. E aí teve a nossa fase de seleção do funil. Então, a gente pegou 13 ideias em dezembro do ano passado, e aí nós demos 6 meses para essas ideias serem pilotadas. Então, a equipe de inovação estabeleceu marcos dentro desses 6 meses, nós fazíamos reuniões oficiais mensais com cada um dos 13 grupos, né, e a gente dava algumas atividades para eles. Olha, aqui vocês têm que ter o plano de como vocês vão executar, quem tinha que contratar, nós apoiamos, nós da inovação, né, acionamos todo o nosso ecossistema, buscando, precisava de solução de rede neural, vamos buscar as startups que tinham soluções de redes neurais. Precisava solução de IoT, fomos buscar. Visão computacional, fomos buscar. E aí nós também, como equipe de inovação, e aí dentro desse movimento a gente precisava desburocratizar e tornar mais ágil o processo de contratação. Então, o processo de contratação de startups, de inovação, fica com a minha equipe, que é a equipe de inovação. Então, a gente ficou fazendo uma área delegada. Então, a gente teve uma agilidade muito grande, né, porque só 6 meses para poder contratar, executar, coletar resultados e mostrar, a gente conseguiu apoiar muito, muito rapidamente as 7 equipes que precisavam de orçamento e precisavam de parceiros. E nós reunimos com eles. Todos os dias, cada um da equipe de inovação era padrinho de 2 a 3 grupos,
E a gente ia acompanhando. O grupo estava um pouco desanimado, a gente ia lá e injetava energia, gás, não desanimava. Para quem está assistindo até entender, todos esses grupos, eles têm cargos e tarefas específicas já de rotina na Uzi Minas, né? Sim, são pessoas que têm lá suas atividades no dia a dia da empresa. E aí houve, importante dizer, um patrocínio muito forte dos gestores, porque nós, a inovação, a gente conversou muito com os gestores dessas pessoas, né, de poder deixá-los dedicar um tempo para o programa, né? E todos eles, né, obviamente, deram esse apoio, né? E foi muito bom, porque as equipes conseguiram. E uma coisa importante de se dizer, né? O programa estava previsto, essa fase da execução, que é a terceira fase, ele estava prevista de janeiro a junho. Só que, imagina que teve um coronavírus, que não estava nos nossos planos aí, né? Então, assim, a gente teve muitos desafios para poder cumprir essa data do 30 de junho, que foi ontem. Foi uma data que a gente falou lá em setembro, ó, 30 de junho, esse ciclo desse programa termina. Só que aí veio o coronavírus, né? E aí a gente teve todos os movimentos que todas as empresas tiveram, de férias, né, para algumas unidades com férias coletivas e tudo. E isso aí, né, foi uma preocupação. A gente falou, será que vamos ter que adiar o final do programa? A gente falou, não, nosso grande desafio vai ser não adiar, é a gente fazer, né, com o que a gente tem. E surgiu um desafio enorme, porque as empresas que foram contratadas, mais ou menos final de fevereiro, início de março, algumas precisavam fazer visitas, né, na Uzi Minas. Né, eu preciso conhecer a área, vou colocar uma visão... E às vezes de outra cidade também. De várias, teve empresa do Sul, eu preciso ir aí, teve empresa do Nordeste, eu preciso ir aí para eu conhecer a área, é uma solução de visão computacional, de um rastreio de material num pátio, eu preciso saber onde que eu vou colocar as câmeras, onde vai funcionar, se tem interferência ou não. E aí, o que foi dito? Não pode visitar, não pode viajar, nada pode, né? Então, a gente teve que ser muito criativo, teve visita que foi em live, e a live foi um outro problema de fazer, porque não se pode andar dentro da usina com o celular ligado, por questão de segurança. Então, a gente acionou um batalhão de gente da segurança, olha, nós vamos precisar fazer uma live, o pessoal vai ter que mostrar ali para a empresa que está remota, como é que é a área, como é que as coisas funcionam ali, para que eles tenham uma noção do espaço. E, enfim, a gente se reinventou o tempo inteiro. Se inovação é se reinventar e se adaptar, vocês fizeram só isso esse semestre. Esse semestre foi, assim, mostrar que, assim, não precisa parar, a gente precisa ter todos os cuidados foram, a gente seguiu todas as normas que a empresa colocou com relação à pandemia, né, não infringimos nenhuma norma, mas também não paramos, e fizemos diferente, foi com maior dificuldade, gastou mais tempo, mas funcionou. E a gente mostrou, é possível, né? É possível a gente garantir aí os prazos e a agilidade que a gente quer ter, mesmo com os obstáculos, porque dessa vez foi o coronavírus, mas aí o próximo programa a gente não sabe. Esse tipo de coisa realmente tem que estar na conta, a gente tem que imaginar que pode acontecer. E, enfim, foram 6 meses de muito trabalho, as equipes muito motivadas, enfim, a gente teve... Então, no dia 29 de junho, né, que foi segunda-feira, a gente teve a mesma banca que classificou as 13 ideias, voltou, porque eles viram a ideia só num protótipo, né, e no papel. Aí agora eles viram as ideias implantadas. As 13 ideias foram implantadas, né? E na área industrial, né? E então eles foram para a banca e essas 13 ideias, a gente fez um movimento agora em junho, assim, olha, pessoal, implantou, coleta resultados. Coletou resultados, chama a nossa área de engenharia industrial, é a área que ela avalia, né, que ela dá o ok se aqueles resultados realmente são daquele tamanho, né? Então a gente capturou resultados de ganhos de produtividade, resultados financeiros, e eu falei, olha, então, para a finalíssima, vocês precisam ter o selo
de garantia da engenharia industrial, que esses resultados que vocês estão falando, né, realmente eles são garantidos. Então, a engenharia industrial fez um relatório para cada uma das equipes, e a gente chamou também a gerência de segurança do trabalho, porque muitos dos resultados também estavam relacionados ao nosso DNA do proteger a vida. Então, o objetivo era diminuição de riscos, né, dentro da área industrial. Então, a gente chamou a área de segurança do trabalho e eles fizeram um relatório de riscos, né. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu, com essas 3 ideias, baixar 10 riscos altos para médios, 11 riscos altos para baixos e 5 riscos médios para baixos. Então, assim, em termos de segurança, né, que proteger a vida é nossa grande esforço e preocupação, a gente teve um resultado fantástico e com selo de garantia da nossa área de segurança, né? Então, foi muito bom. Agora, em termos de resultados, de ganhos potenciais anuais, né? Porque os ganhos são potenciais porque você vai ter que deixar essas soluções funcionando durante um ano para coletar. Então, os ganhos potenciais estimados para um ano, somados de todas essas iniciativas, da ordem de 24 milhões de reais. Né? Então, desde o início eu falo, gente, inovação dá resultado. Isso não é uma onda, isso não é uma moda, isso não é uma marola. Se acreditarmos, a gente vai coletar isso. Sim, foi muito legal a live que a gente fez ontem, foi um desafio enorme, porque é diferente, né? Nós tínhamos imaginado uma videoconferência entre auditórios, as pessoas apresentando suas ideias, mas de repente a gente acaba tendo que usar, né, toda essa tecnologia aí de live, 20 pessoas falando na live, porque um de cada grupo, né, eram 13 grupos, cada grupo teve 4 minutos para apresentar o seu problema, sua solução, seus resultados e os próximos passos, e como que isso continua. Então, eles falaram em 4 minutos, né, a gerência de inovação interagiu o tempo todo, o nosso presidente, né, o CEO, o Sérgio Leite, ele fez o fechamento do evento, né, e conheceu todas as soluções e todos os resultados que a gente conseguiu coletar para a empresa, e o nosso diretor, né, a gerência de inovação, ela é ligada à diretoria de gestão de pessoas e inovação. Aí o nosso diretor também comentou ali os resultados e foi assim, foi um marco, foi uma live descontraída, foi uma live dinâmica, porque a cada 4 minutos entrava alguém falando uma solução diferenciada com seus resultados, e a gente recebeu, assim, o pessoal recebeu muito bem esse tipo de evento, né? Então, ontem, a gente, além de ter fechado, de ter premiado, a gente fez a premiação, comentou quais os grupos, só ficaram sabendo ontem, né? Eles participaram da banca no dia 29, ontem a gente anunciou os primeiros colocados, distribuímos os prêmios, né? E a gente abriu o novo ciclo. Então, ontem já fizemos o lançamento do novo ciclo do programa. Agora, outras empresas do grupo, né? Que a gente tem siderurgia, a gente tem a mineração, as Soluções Usiminas, a Unigal. Essas outras empresas agora vão participar desse segundo ciclo, né? E a gente fez um lançamento na live, com a plataforma já vai ficar aberta durante 1 mês e meio agora, esse ano, e vamos coletar. Aí depois reinicia todo o processo, capturou, seleciona, executa, mostra resultados e premia, que é a quarta fase. No processo de vocês também é um projeto em validação, né? Então, aí do teu setor, né? Do tipo, será que isso vai funcionar? Sim. Será que isso não vai funcionar? Então, exatamente, foi o piloto. Foi o piloto, exatamente. Foi o piloto só na siderurgia. A gente falou, olha, vamos fazer numa unidade para a gente ver o que deu certo, o que deu errado, e vamos, a partir do segundo, a gente vai agregando as demais empresas do grupo, né? Sim. E, então, assim, foi um sucesso tão grande que a gente não teve dúvida, né? E agora a gente vai preparar algumas pessoas nessa empresa para ser o braço da inovação, porque a equipe de inovação ela tem um trabalho gigante, porque ela tem que acompanhar durante 6 meses o andamento desses desafios, né? Então, e o que eu queria comentar aqui é o desafio que pivotou, né? Então, assim,
tudo de inovação aconteceu, né? A incerteza gigante, né? O coronavírus veio para blindar que, né, a gente não tem certeza de nada, né? Pode acontecer algo que muda tudo que a gente tinha pensado. E uma das equipes que era da categoria com orçamento, ou seja, precisava de um parceiro, né? Nós buscamos um parceiro lá em janeiro, fevereiro, contratamos esse parceiro, só que era uma solução realmente que seria muito difícil de ser feita à distância, né? E esse parceiro, né, da Bahia, ele fala, olha, vai ficar muito difícil da gente conseguir montar toda a solução sem fazer a visita aí na área. E com o coronavírus, eles falaram, olha, a gente não vai conseguir, a gente consegue fazer, mas a gente não vai conseguir fazer a distância dessa forma para o dia 30 de junho. A gente não consegue entregar. E isso, a gente chegou a essa conclusão no final de abril. Né? Então, só faltava maio e junho. Aí, não sei se foi sorte ou se foi realmente um trabalho de busca, a gente conseguiu um parceiro aqui de Minas, né, que ele já estava com uma outra iniciativa de inovação dentro da usina, e eles falaram assim, a gente tem uma solução muito pronta para isso, e a gente vai abraçar esse desafio junto com vocês. Nós vamos pegar esse desafio agora, no final de abril, e vamos entregar em 30 de junho. A própria equipe já tinha desanimado, né? A equipe falou, Érica, é o seguinte, é muito importante, não tem problema se não der para fazer dentro do programa, mas isso aqui vai trazer um benefício gigante para os Minas. Nós falamos, olha, a gente quer o benefício gigante, a gente quer dentro do programa. Nós vamos apoiar vocês. Legal. A gente vai pivotar. A gente fez o distrato com a outra empresa que não conseguia vir, né? Fez o contrato com essa nova empresa aqui de Minas e eles conseguiram. E o melhor de tudo, essa equipe foi a vencedora da categoria com orçamento. Que legal, que legal, que legal. Então, eu falei, olha, gente, não tem nada que é certo, não tem certeza nenhuma, porque quando aquela equipe acha que não vai chegar, além dela pivotar, né, trocou o fornecedor em cima da hora, e ela chegou. Então, isso foi para a questão da cultura, assim, não desiste. Né? Eu falei, olha, coronavírus, não desiste, não dá para visitar, não desiste, né? Não vai cumprir o prazo, vamos trocar o fornecedor que talvez... Então, assim, foi todo um risco, e é isso, né? A inovação é você ter apetite para o risco. Esse risco calculado, quer dizer, esse risco não trouxe risco de acidente nem nada, foi um risco de, olha, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas vamos tentar chegar com vocês. A gente não deixou nenhuma equipe para trás, né? Que legal, que legal. Tem uma coisa que o Alan Costa até ele comenta em um dos vídeos que a gente tem, uma das aulas que a gente tem na plataforma, sobre como a inovação ela geralmente gasta 7 vezes mais do que planejado. Que quando você coloca no papel e você coloca nos planos, como são processos muito incertos, você tem que fazer muitas pivotagens, você tem que mudar de ideia muitas vezes, muitas vezes você tem retrabalho até você conseguir aplicar e colocar ela para rodar. E daí um outro aspecto legal de trazer é essa mentalidade de startup que a gente tem que ver na prática, né? Que é do tipo, não tenho orçamento, não tenho tempo, às vezes não tenho energia, às vezes não tenho experiência, e mesmo assim eu tenho resiliência, capacidade de adaptação suficiente para conseguir fazer tudo no prazo desejado, sabe? Então isso é muito legal de ver acontecendo na prática mesmo. Tem que ter vontade, tem que ter motivação, uma hora um desanima, o outro vai lá e anima, então, assim, é um resgatando o outro o tempo todo, e a gente tenta ser essa persona que resgata, que mostra que é possível, e que também, se não foi possível, também não é um demérito, né? Vai continuar. O programa é um game, né? O que a gente faz com o programa é só movimentar todo mundo, e no final todo mundo querendo ganhar e tudo, mas muito mais o que a gente percebeu, né, nos participantes do programa, é que muito mais do que ganhar um prêmio e tudo, eles queriam dar um resultado para a área deles. Né? Então, teve ideia que a gente, ela entrou no pilar Proteger a Vida, e a gente imaginava que essa ideia traria um ganho de diminuição de riscos para aquela área. E praticamente todas as ideias mostraram ganhos financeiros também. Porque quando você baixou o risco, porque você teve alguma implementação
que tirou pessoas de uma área de risco, como consequência, o tempo para fazer aquela atividade diminuiu, a produtividade aumentou, e isso não estava no radar das equipes, né? Então, a produtividade aumentou e isso trouxe, né, o ganho potencial financeiro ali para aquela área que não estava no radar. Isso é uma eficiência. Então, surpresas, assim, uma atrás da outra, né? E que eu acho que ontem, eu considero que o dia de ontem, a live de ontem foi um marco. Se tinha alguém que achava, que não acreditava na inovação, que não acreditava nesse movimento, essa pessoa ontem foi convencida, porque ela viu que foi rápido, em 6 meses, 13 projetos foram implementados, e que a gente mostrou que os ganhos, né, concretos, né, ganhos com validação de áreas que cuidam desse assunto dentro da empresa. Então, assim, para mim, o dia 30 de junho de 2020 foi um marco do antes e do depois. Assim, eu fiquei muito satisfeita. Legal. E é claro, agora vamos trabalhar, vamos crescer isso, outras empresas se juntam e vamos espalhar isso aí. Eu acho que agora não tem volta mais, agora o caminho está definido. O bichinho já mordeu todo mundo. É isso aí, contaminou. Exatamente. É o vírus do bem, né? É o vírus do bem, exatamente. Érica, que prazer poder trocar essa ideia com você hoje, realmente uma honra, uma aula, poder ver a inovação aberta sendo aplicada numa empresa que é referência no Brasil e no mundo no segmento de vocês. E então, realmente, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por... Eu sei que você estava na correria até finalizando aí, realmente, ontem foi um grande marco e hoje, aqui, 9 da manhã, a gente já estava organizando essa live para trazer isso bem fresquinho. Então, obrigado mesmo pela participação. Obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Acho que quem quiser conhecer um pouco mais da Érica, pode conhecer seu LinkedIn, né, Érica? Acho que pode se conectar por lá. E eu acho que é isso. Temos... Érica, eu acho que passo a bola para você também agradecer. Se quiser comentar alguma coisa como recado final, temos um tempinho. Assim, primeiro agradecer a oportunidade, assim, é muito bom ter a oportunidade de falar um pouco, né, do que a gente está vivendo, compartilhar, né, e, enfim, eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato comigo. Eu acho que essas trocas são muito interessantes, a gente aprender um pouco o que as outras empresas estão fazendo, eu acho que isso é importantíssimo na inovação, essa colaboração, né, aqui é muito mais colaboração do que concorrência, a gente está querendo ver, né, todas, melhorar as empresas, melhorar os resultados das empresas, isso é bom para o país, né, gerar emprego, gerar riqueza, né, para o nosso país, e a inovação está aí para isso e trouxe toda essa parte da colaboração. Eu acredito em colaboração, pessoas trabalhando em conjunto, né, os times multidisciplinares trabalhando. Então, eu agradeço muito a oportunidade e me coloco à disposição para conversar, quem quiser entrar em contato, meu LinkedIn está aí, e vamos em frente. Vamos nessa. Érica, muito obrigado de novo a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado. A gente se vê em breve nos nossos próximos talks. Valeu e até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.